Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou o Pastor Márcio Santos, esse é o meu canal, um espaço feito para abençoar a sua vida através dos conteúdos e porções da Palavra do Senhor. É sempre um privilégio encontrar você aqui, você é muito bem-vindo a esse espaço. Estamos juntos estudando o livro de Jó, encontrando em Jó princípios espirituais para uma fé inabalável. Se você reconhece que precisa fortalecer a sua fé, esse é o lugar, esse é o episódio. Fica conosco do começo até o fim. Antes de mais nada, quero que você possa se inscrever aqui embaixo, aperta aqui, inscreva-se, faz parte dessa grande família, estou sempre orando por todos aqueles que estão inscritos aqui nesse canal. Chegamos a mais um episódio, dessa vez o capítulo 28 e 29 do livro de Jó. Se você pode, pega a tua Bíblia, já abre aí teu caderno, tua caneta, vamos ao estudo capítulo 28 e capítulo 29 de Jó. Quando tudo foi arrancado, só restou a essência. É fundamental esse estudo aqui, esse princípio para a gente se fortalecer diante de tantas situações difíceis. Aqui nesses dois capítulos, Jó chega ao núcleo absoluto da fé e somente a fé para sustentá-lo. Capítulo 28, a sabedoria verdadeira não está em nenhuma mina humana. Só Deus a possui. E ele a resume em uma frase: o temor do Senhor é a sabedoria. Você pode escrever aí nos comentários agora: o temor do Senhor é a melhor sabedoria. Se você reconhece que precisa de mais sabedoria para você ser um homem ou mulher de mais fé, comece pelo temor ao Senhor. Sabe, Salomão já dizia isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Comece temendo a Deus. No capítulo 29, tudo que dava identidade externa a Jó foi arrancado dele. Como, por exemplo, honra, utilidade, respeito, mas a identidade interna desse homem permaneceu intacta. Ele ainda é o homem que vestia justiça e bondade. Ele ainda permanecia aquele homem do capítulo 1, verso 1. Que poderoso isso! Já quase 30 capítulos depois, Jó permanece o mesmo. Não sei qual capítulo que você tem vivido da sua história, mas eu sei que hoje o Senhor fala no teu coração: você precisa permanecer o mesmo que Jesus te encontrou, que Jesus mudou a tua história, que Jesus inaugurou uma estação de fé. Sabe, e aqui quando o caos tira tudo de nós, a fé inabalável se reduz a duas realidades inegociáveis. Quais são? Temer a Deus acima de tudo e continuar fazendo bem, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém te aplaude. Essas duas realidades não podem se ausentar de você. Eu quero com você aqui, versículo por versículo, a gente encontrar alguns princípios importantes. O primeiro deles está no verso 1 do capítulo 28. A Bíblia diz: as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar a luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Aqui até o verso 11, Jó discorre aqui um discurso, na verdade é a fala de Jó da sabedoria e sobre o entendimento. E Jó deixa claro aqui que a sabedoria verdadeira não se minera como o ouro, nem se compra com dinheiro. Então nós devemos aprender aqui esse princípio de parar de buscar respostas, soluções e alívio para nossa alma, para nossas crises, em lugares humanos ou até em pessoas. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Ele é o nosso principal socorro, Ele é o seu principal alívio. Nesse dia, que você possa recorrer a Ele, a resposta que você precisa, que você possa recorrer a Ele o socorro que a sua alma necessita, que você recorra a Ele o alívio dessa dor que você tem sentido. Não há mina humana que possa resolver conflitos que você possa estar enfrentando. O segundo princípio está no verso 23 ao 27. O texto diz, verso 23, diz assim: somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu. Determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e avaliou, e em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. Uau, que poderoso! Jó está afirmando aqui que só Deus sabe o caminho da sabedoria. Então nós precisamos aprender a transferir toda a busca que nós
acabamos fazendo aqui nessa terra e nos lugares dessa terra e declararmos: só tu sabes, Senhor, só tu sabes, só tu tens as respostas. Como Pedro certa vez disse para Jesus: para onde eu posso ir se só o Senhor tem a resposta de vida eterna? Um outro princípio aqui está no verso 28 desse capítulo 28. O texto diz: é isso que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Jó deixa claro aqui o segredo de eles permanecer o mesmo homem do versículo 1 do capítulo 1 até agora, depois de ter vivido tantas situações difíceis, de tanta crise, de tanto caos, de tanta provação. Jó permanecia o mesmo. Onde estava o segredo? Estava no temor do Senhor, que atrelava uma sabedoria fora do comum, uma sabedoria que o mundo não pode nos dar. Então o temor do Senhor é a própria sabedoria. E eu e você precisamos aprender aqui a reduzir a nossa fé em duas coisas. Primeiro é a reverência ao Senhor. Segundo é a obediência ao Senhor. Reverência mais obediência é igual a sabedoria. Você pode escrever isso aí? Deixa registrado aqui nos comentários, porque a tua fé, uma fé inabalável, está no nível da tua reverência ao Senhor, está no nível da tua obediência à palavra do Senhor. Se você quer se tornar um homem ou mulher de fé inabalável, você precisa ter reverência, que está atrelado à submissão, à adoração e ao temor no seu coração, e você precisa ter obediência à palavra. Isso te fará um homem ou mulher provado nas circunstâncias e aprovado pela presença do Senhor. Capítulo 29, Jó agora entra no discurso das bênçãos do passado. O verso 1 diz: Jó continua a falar: tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Jó discursa até o verso 25 desse capítulo, falando sobre o que Deus tinha feito na vida dele no passado. E aqui deixa claro esse princípio para uma fé inabalável, que a saudade do passado ela é legítima, mas ela não pode ser uma prisão. Eu não posso viver de um tempo passado, eu não posso viver de algo que Deus já fez no passado. O passado ele é legítimo, mas ele não é uma prisão nas nossas vidas. Permita-se lembrar do seu passado com gratidão, mas não viva aprisionado lá. Você precisa ter um coração grato abre novas portas na sua direção. Mas você não pode estar aprisionado em algo que já aconteceu no seu passado ou que deixou de acontecer. Jó deixa claro que ele era um homem grato, porque Deus já havia feito, Deus havia abençoado, Deus havia dado família, bens, e essa gratidão nunca fugiu do coração de Jó, mesmo diante das perdas. Sabe, uma coisa que a gente precisa aprender aqui, verso 12 e 13 diz: pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. A verdadeira honra vem de ser útil para as pessoas, não sobre títulos ou posições que você ocupa. A verdadeira honra de um homem ou mulher de fé está em você poder transbordar na vida de pessoas, ser útil na vida de pessoas. Como anda o teu serviço para Deus e para o reino de Deus? Mesmo no caos, continue servindo alguém mais fraco que você. Esse é o conselho desse capítulo 29 para mim e para a sua vida. Às vezes a gente só pensa no que a gente pode ganhar, mas nós precisamos renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé servindo as pessoas, transbordando na vida de pessoas, sendo útil na vida de pessoas. A justiça e a bondade era a roupa que Jó mais vestia. Verso 14 e 15 desse capítulo 29 diz: era honesto em tudo que fazia, a retidão me cobria como manto, e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Jó deixa claro aqui que a roupa que o cabia era a roupa da bondade e da justiça. Sabe, pergunte-se hoje, ainda visto essa roupa? Será que eu estou vestindo essa roupa? Eu permaneço com essa roupa, mesmo sem ninguém estar vendo? Será que a justiça e a bondade estão sobre mim, na presença do Senhor? Será que você tem externado uma pessoa justa, uma pessoa boa, diante de uma geração tão má e corrompida?
A fé inabalável, ela vive do que Deus acha, não do que os homens acham. Fé inabalável vive do que Deus acha, não do que as pessoas acham. Declaro todos os dias, o que importa é o que Deus viu quando me criou e quando me provou. Sabe, antes de conceitos, antes de achismo, antes de opiniões de pessoas, fique com o que Deus acha e o que Deus pensa sobre você. Isso é o mais seguro para a tua vida. Esses 2 capítulos, 28 e 29, nos ensina lições preciosas. Nos ensina que o temor do Senhor é a sabedoria em pessoa. E eu e você precisamos carregar isso por onde quer que nós possamos andar. Toda vez que o caos, a saudade baterem na tua porta, na porta do teu coração, você precisa declarar em voz alta. Fé inabalável não é ter de volta o que se perdeu. Fé inabalável é descobrir que o essencial nunca se perde. Temer a Deus e fazer o bem. Escreve aí, temer a Deus e fazer o bem. Esse é o essencial e nunca será perdido de alguém que crê de que dias melhores virão. Jó 28, 29 é o momento em que Jó para de cavar no mundo e começa a cavar só em Deus agora. Uau, que poderoso isso. O ouro está quase pronto. Aguenta mais um pouco, fica firme. Dias melhores virão. É muito bom ter estado com você até aqui. Espero que Deus possa te abençoar grandemente. Te encontro no próximo episódio. Até lá.